Se você pensa que o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, era alguém imaculado, está enganado. Davi, o pastor que se tornou rei, o herói que derrotou gigantes e uniu Israel, também cometeu pecados gravíssimos que deixaram marcas profundas em sua vida e em sua descendência. Ele caiu em tentações que o levaram ao adultério e ao assassinato, e em sua tentativa de encobrir esses erros, mergulhou em uma trama que traria consequências devastadoras. Mesmo tendo se arrependido e sido perdoado por Deus, a profecia sobre ele foi implacável. A espada jamais se apartará da tua casa. As tragédias que seguiram devastaram sua família e marcaram a história de Israel para sempre. A história do pecado de Davi com Batseba começa em um momento de aparente tranquilidade no reino. Enquanto seu exército guerreava contra os amonitas, Davi decidiu permanecer em Jerusalém. Essa decisão revelou um afastamento de seu papel como líder. Uma tarde, do terraço do palácio, ele viu Batseba, mulher de grande beleza, tomando banho. Desejou-a imediatamente. Ao saber que era esposa de Urias, um de seus soldados fiéis, ainda assim mandou buscá-la e dormiu com ela. Pouco depois, Batseba enviou uma mensagem. Estava grávida. Em vez de confessar o pecado, Davi tentou escondê-lo. Chamou Urias da guerra, esperando que dormisse com sua esposa e encobrisse a gravidez. Mas Urias, homem de honra, recusou-se a voltar para casa enquanto seus companheiros lutavam. Davi então enviou uma carta a Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente, onde morreria. A carta foi levada pelo próprio Urias, sem saber que carregava sua sentença. O plano foi executado, Urias morreu, e Davi tomou Batseba por esposa. Parecia que o rei havia encoberto seu erro, mas Deus tudo via. O profeta Natã foi enviado por Deus e contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Davi indignou-se, declarando que o culpado merecia morrer. Então Natã revelou: Tu és o homem. Davi caiu em si, confessou seu pecado e se prostrou diante de Deus. Mesmo assim, Natã anunciou o juízo divino. A espada jamais se apartará da tua casa. A primeira consequência veio rapidamente. O filho que teve com Batseba morreria. Davi jejuou e orou por 7 dias, clamando pela vida do filho. Mas quando o bebê morreu, ele se levantou, lavou-se e adorou ao Senhor. Enquanto o menino vivia, jejuei, pois dizia: Quem sabe o Senhor terá misericórdia. Mas agora que morreu, por que jejuar? Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. Assim começou o cumprimento da profecia. A tragédia não parou ali. A espada continuaria em sua casa por gerações. A história de Amnon e Tamar foi o primeiro desastre. Amnon, primogênito de Davi, desejou sua meia-irmã Tamar e fingiu-se doente para atraí-la. Quando ela foi cuidar dele, ele a violentou. Após o ato, a desprezou e a expulsou. Tamar rasgou sua túnica e chorou, sendo acolhida por seu irmão Absalão, que jurou vingança. Davi soube e ficou irado, mas nada fez. O silêncio do rei diante da injustiça gerou rancor em Absalão. 2 anos depois, Absalão organizou um banquete e convidou todos os filhos do rei, inclusive Amnon. Durante a festa, ordenou a seus servos que o matassem. O crime foi cometido e Absalão fugiu para Gesur, onde ficou exilado por 3 anos. Davi chorava por Amnon, mas também sentia saudades de Absalão. O afastamento entre pai e filho plantou as sementes de uma futura rebelião. Após o exílio, Joabe convenceu Davi a permitir o retorno de Absalão. Ele voltou, mas ficou 2 anos sem ver o pai. Nesse tempo, conquistou o coração do povo. Belo e carismático, se colocava nas portas da cidade e prometia justiça, ganhando a simpatia das tribos. Quando se sentiu forte o bastante, Absalão pediu permissão para ir a Hebrom cumprir um voto. Lá, proclamou-se rei e iniciou uma rebelião. O apoio popular cresceu rapidamente e Davi, percebendo o perigo, fugiu de Jerusalém para evitar destruição. Com o coração partido, atravessou o vale do Cedron e foi para o deserto. Absalão assumiu o trono e entrou triunfante em Jerusalém.
Mas a paz durou pouco. O exército de Davi, experiente e leal, reuniu forças e enfrentou Absalão na floresta de Efraim. A batalha foi sangrenta, mas os homens de Davi prevaleceram. Durante a fuga, o cabelo de Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore. Joabe, ignorando a ordem de Davi de poupá-lo, atravessou o jovem com dardos. A notícia devastou o rei. Mesmo sendo traído, Davi chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar? A vitória perdeu o sabor. Restou apenas o lamento de um pai destruído pela dor. Com o tempo, a paz retornou a Israel, mas as feridas internas permaneceram. Quando Davi envelheceu, surgiu nova disputa pelo trono. Adonias, seu filho mais velho vivo, acreditava ser o herdeiro legítimo. Reuniu aliados influentes como Joabe e Abiatar e organizou uma cerimônia em En-Rogel para se proclamar rei. Ele ofereceu sacrifícios e celebrou com os poderosos do reino, tentando legitimar sua autoridade. Mas o profeta Natã, sempre vigilante, percebeu a conspiração e procurou Batseba. Juntos, alertaram Davi, lembrando-o da promessa divina de que Salomão seria seu sucessor. Davi agiu rapidamente, ordenou que Salomão fosse ungido rei pelo sacerdote Zadok e pelo profeta Natã. O povo aclamou com alegria: Viva o rei Salomão! O som das trombetas ecoou em Jerusalém e a notícia chegou até Adonias, que ainda festejava. Ao perceber o fracasso, Adonias fugiu e agarrou-se aos chifres do altar, implorando misericórdia. Salomão demonstrou sabedoria e prudência, prometeu poupar-lhe a vida se permanecesse fiel. Adonias se curvou diante dele e foi perdoado. Mas o tempo mostraria que seu coração ainda ambicionava o trono. Mais tarde, Adonias pediu por meio de Batseba para casar-se com Abissag, a jovem que havia servido Davi em seus últimos dias. Esse pedido, aparentemente inocente, era uma tentativa disfarçada de reivindicar o trono. Salomão, dotado de sabedoria divina, compreendeu as intenções ocultas. Disse: Por que pedes Abissag para Adonias? Pede também o reino para ele. Entendendo o perigo, decidiu agir. Ordenou a execução de Adonias, encerrando a ameaça à estabilidade do reino. Em seguida, mandou que Benaia, chefe da guarda, também eliminasse Joabe, que havia apoiado a conspiração. Assim, o trono foi purificado das traições e consolidado sob o governo de Salomão. O reinado de Davi terminou cercado por lembranças amargas. O homem segundo o coração de Deus experimentou a graça e o perdão, mas também o peso das consequências. Suas falhas ecoaram por gerações. O adultério, o assassinato, o silêncio diante da injustiça, a dor da perda dos filhos. Cada tragédia cumpriu a profecia de Natã: a espada jamais se apartará da tua casa. Mesmo assim, Davi encontrou misericórdia. Seu arrependimento sincero inspirou o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões. Ele compreendeu que o poder e a glória são passageiros, mas o perdão de Deus é eterno. A história da casa de Davi é uma poderosa lição sobre as consequências do pecado e a grandeza da graça. O legado de Davi não terminou em tragédia. Dele viria a linhagem do Messias, Jesus Cristo, o Rei eterno que redime todas as quedas. Mesmo o homem que falhou profundamente pôde ser restaurado, mostrando que o perdão de Deus é maior que o mais terrível dos pecados. A história da casa de Davi não é apenas uma narrativa de culpa e dor, mas também de esperança e redenção.